Eu não sei da forma como vocês interpretam quando leem esse texto aqui, mas é importante a compreensão daquilo que Paulo obviamente está buscando como objetivo de orientação na igreja em que ele pastoreava e era apóstolo. O objetivo, na verdade, é traçar as medidas exatas do que se cumpriu em Jesus, buscar nele as medidas exatas, porque este é o revestimento de todo aquele que se prontifica em se salvar em Cristo, buscar nele a redenção, de que o evangelho da vida dele se cumpra no homem, se cumpra na sua experiência pessoal. Então, a medida daquilo que o homem precisa se prontificar em obedecer se revelou em Cristo. E quando a gente diz isso, que em toda a extrema obediência da fé, o evangelho que vai se cumprir na experiência dessa pessoa que assumiu uma vida por Jesus, é a vida de Cristo, ou seja, seremos revestidos dele. Então o que eu quero dizer, que aquilo que Paulo define, depois de ter desvencido tudo, ou então depois de ter feito todo o possível para alcançar essa medida, que essa medida realmente ela seja a medida exata, ou seja, aquela que Deus proporcionou a nós, e ela está revelada e trabalhada em toda a atividade messiânica e específica do Cristo. E eu venho alentando aos amados irmãos, que dado a esse ponto de que a fé, que sujeitamos a obedecer aqui, ela se centraliza em Cristo e naquilo que foi revelado nele, é muito claro que nós obedecemos aqui um evangelho extremamente dele, e não da igreja, e não do homem. Então todo o trabalho feito aqui em torno da fé, visa realmente amparar e reparar todos aqui, nisso, no comparecimento, da aceitação e da sujeição disso, de que a vida dele, o evangelho dele, aquilo que ele pediu e ordenou, se cumpre em nós, até que todos sejais revestidos dele, e não de uma mera santidade, como alguns aí interpretam esse texto. Então hoje, orientado pelo meu Senhor, vai ser tratado aqui graça, sobre a graça de Deus, a natureza do homem e o que na verdade se entende por nova criação, que alguns aqui obviamente devem entender por regeneração também. E dois pontos específicos que o pastor eu vou mencionar. O primeiro deles, o que Deus na verdade busca restaurar agora, ou então o que ele na verdade se prontifica em preservar aqui, nessa medida redentiva, tá? E um outro aspecto também, o homem, o ser humano, quando ele apresenta, eu digo o evangelho apresenta o ser humano e a perspectiva disso, deixa claro que ele não é inteiramente passivo, nem a Deus e nem às coisas, ok? Então na medida em que Deus ele se prontifica em restaurar, ele especifica o quê? E ao mesmo tempo em que ele se coloca em ação para atingir esses objetivos e esses propósitos, é também deixado muito evidente ali no evangelho, que o homem pode rejeitar isso. Então que diríamos que mesmo que Deus queira salvá-lo e regenerá-lo, ele não é inteiramente passivo a isso, porque ele tem uma particularidade, é disso que eu estou falando aqui. Então se o homem pode rejeitar a proposta de Deus e se salvar por meio de uma ação redentiva, ele também pode aceitar. Então essa é a questão. O homem não é inteiramente passivo, nem a Deus e nem às coisas. Ele tem uma particularidade e um poder de aceitação. Bom, tudo isso, por quê? Porque eu li um texto aqui que esses dias foi usado por um representante evangélico. Inclusive eu estava mexendo com isso hoje para me preparar para fazer uma pronúncia no site Igreja Sem Política, porque se trata exatamente e se envolve, política na igreja. E esses dias, dentro de uma conferência, um líder evangélico que aceita política na igreja dele, mais representantes políticos e também representantes evangélicos, se reuniram ali para discutir a importância do cristão na política e também dos valores cristãos na sociedade como um todo, tá? E ele fez uma frase, ele disse assim: estamos em guerra
e devemos nos revestir da armadura de Deus, e usou esse texto que eu li aqui, inclusive. Começando por quem será o nosso governante político. Então ele define que todos aqueles que, obviamente, se orientam pela mesma fé que ele, deveriam se revestir da armadura de Deus para escolher o seu governante político. E ele expõe uma preocupação, uma pauta específica contra a política da esquerda. E por quê? Porque, segundo ele, ela implanta, aí vem detalhes, do que preocupa ele, tá? E também a eleição de um presidente da direita. Sexualização infantil, aborto, liberação das drogas e a homossexualidade jurídica, que é casamento gay, essa coisa toda. Então, para ele, para a igreja manter o nível, a natureza e o nível da moral e da espiritualidade, para ele, no conceito dele, ela precisa de um modelo de governo político conservador. O entendimento dele é que a igreja pode ser influenciada por essas novas leis, e para garantir a santidade da igreja, ela precisa de homens e de um sistema de governo que dê a ela a estabilidade moral e espiritual. Esse é o trâmite do que ele acredita, por razão ter cristão na política ou eleger políticos conservadores. Bom, isso aqui é deprimente em todos os sentidos. Obviamente não é o que eu vou tratar com você aqui, tá? A questão da política da igreja. Mas o que eu quero pegar, o gancho que eu quero pegar, é que ele usou o texto de Efésios. Primeiro que ele interpreta o texto num sentido moral ou moralista. Eu quero dizer que Paulo falava da santidade. Não, Paulo não falava de uma santidade. Ele falava de revestimento, incorporação. Santidade pode ser entendido na religião. Aqui para nós, não. Aqui para nós é incorporação, porque esse sentido foi o que eu disse no início da minha fala. O entendimento e o sentido disso é que Jesus, ele deixou à igreja o legado disso, da sua vida, para que ela seja incorporada por cada um de nós. Então, revestimento tem um outro sentido, ele é muito mais amplo, está muito mais acima do que a mera santidade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você se reveste dele, é uma coisa de você ter uma vida correta, é diferente. Você ter uma vida correta e religiosa é diferente de você ser revestido de Cristo. Por quê? Porque o evangelho dele é visto em você. Ou seja, as particularidades de Cristo sendo reveladas por meio daquilo que você pensa e daquilo que você vive. Isso é incorporação do que a Bíblia e a Escritura defende. Já para ele, é visto dentro de uma vida correta, moral e espiritual, que é muito mais inferior. Então, para ele, para que a igreja mantenha sua condição moral, a sua espiritualidade em dia, administrativamente, as leis precisam colaborar, a economia também, a vida social também, a Constituição e as leis, ter um equilíbrio constitucional e institucional. Para ele, a igreja precisa disso para servir a Cristo. De obediência. Agora a pergunta que eu faço para você aqui, se você concorda. Eu não estou falando de cristão na política. Eu estou falando dessa interpretação que, se você for pesquisar, é inteiramente calvinista. Porque é de lá que vem a origem disso, de que o reino de Cristo, que se cumpriu nele, foi transferido para as estruturas. Tá? E as estruturas que eu me refiro aqui são as estruturas institucionais. E aí a gente começa a entender mesmo que o reino dele sendo transferido para as estruturas que cuidam do equilíbrio constitucional, que garantem também o equilíbrio econômico, social, religioso e etc, etc.
Aí a gente começa a entender que se Jesus tivesse ensinado isso, a igreja realmente precisaria se preocupar com a eleição e também com os preparativos disso, de indicar um homem competente para governar essa bagaça. Só que não é isso que está no Evangelho. Aí é que está o detalhe. Se existe ali um padrão de vida para nós, no chamado de Deus, este padrão que nós visamos alcançar ou obedecer, que foi imposto e proporcionado de Cristo, não depende de homens para ser sustentado. Que eu digo de homens, estruturas, mas da disposição de Deus de fazer isso, e por um outro lado também do homem obedecer. Elas se dependem desses fatores materialistas. Obviamente o que esse cara está tentando é jogar a igreja lá para dentro do Estado, e a razão que ele está dando para a igreja como justificativa para contrariar as Escrituras e o Evangelho é isso, que nós temos pautas anticristãs lá agora sendo discutidas para serem legitimadas, e que preocupa a igreja, porque caso elas forem aprovadas pela esquerda ou forem implementadas pelo novo governo, que a igreja será prejudicada e atingida, e passará a não ser mais tão espiritual e bíblica assim. Então eu aqui, com falta de conhecimento, já ia me preocupar em apertar o botãozinho verde no número certo, para que realmente eu tenha essa garantia. Precisando de homens e de governos, eu estaria preocupado aqui mesmo. Se esse Estado de direito ou constitucional estivesse escrito por Cristo que ele é importante para interferir no meu destino, para mudar a minha fé. Só que não é isso que está escrito. Não foi isso que foi tratado por Jesus, e eu vou tentar com você hoje aqui resgatar algumas coisas importantes que você precisa colocar em revisão na sua fé. E essa igreja fortalecer a sua base confessional. Nós não precisamos e não necessitamos de homem nenhum para que se cumpra em nós Cristo, ou que sejamos revestidos dele. O nosso posicionamento hoje aqui para o Evangelho já basta. E o que pode interferir em relação a você e a redenção de Cristo, a única coisa que poderia interferir são as tuas decisões e os teus julgamentos. Fora disso, mais nada, como disse Paulo, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nos separa do amor de Cristo. É isso que cremos aqui. Amém, Jesus? Então o que vai ser tratado aqui? O que Deus procura restaurar agora, o Evangelho especifica. E esse detalhe, se o homem não é inteiramente passivo, que quer dizer, se ele tem uma particularidade em um julgamento que ele pode resistir a qualquer coisa, então isso também é um detalhe que precisa ser levantado aqui entre vocês. Eu digo, o medo da influência, o medo de que o mundo me influencie. Há um temor, há uma preocupação, mas isso pode acontecer sem a sua permissão, sem a sua aceitação? Em hipótese nenhuma.